Muitas são as dúvidas dos trabalhadores para ingresso no mercado de trabalho acerca dos seus principais direitos e deveres estabelecidos pela legislação. Quem esclarece essas questões é o juiz do trabalho Alexandre Érico, titular da 7ª Vara do Trabalho aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Doutor Alexandre Érico, é uma satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no Justiça e Trabalho. Eu que agradeço. Doutor Alexandre, se nós fôssemos definir, ou como nós poderíamos definir, o que é que na verdade vem a ser os direitos do trabalhador na sua essência, né? Os direitos e os deveres do trabalhador? Bem, é importante inicialmente dizer que o trabalho é uma atividade inerente ao homem, né? Pois não. Desde que o homem surgiu na face da terra, que ele exerce essa atividade, né? Inicialmente, trabalhando para ter o seu próprio sustento, caçando, né? Pescando, e com a sociedade evoluindo e se organizando, né? As relações, né? De trabalho foram, né? Se formando, e na medida em que a sociedade começou a explorar a força de trabalho, né? Do homem, essas regras foram surgindo e foram se formatando com o passar dos anos, né? E o contrato de trabalho, né? Que é o contrato de trabalho típico, é um contrato onde se estabelece direitos e obrigações recíprocos, né? Tanto para o patrão quanto para o trabalhador. A contratação de um trabalhador, ela deve ser formalizada, né? Se estabelecendo algumas situações em relação à atividade que aquele trabalhador vai exercer junto ao seu empregador, o horário de trabalho, a remuneração. Então, são direitos e obrigações recíprocos. Isso. Quais as principais direitos do trabalhador, ou o que o trabalhador tem que tomar cuidado quando da assinatura de um contrato de trabalho? O contrato de trabalho, para ele se formalizar ou para ele existir, não é necessário propriamente que haja um pacto escrito, né? Ele pode se formar independente até da vontade da parte. De um registro formal. De um registro formal, né? Mas o trabalhador, quando ele inicia, né, sua vida profissional junto ao patrão, né, ele tem como direito, previsto na legislação, que esse contrato seja registrado, né, através de um instrumento formal, escrito, e também mediante a anotação de todas essas informações na sua carteira de trabalho, que é o documento de identificação do trabalhador. Muito bem. Muitas pessoas pensam também, doutor Alexandre, que o trabalhador só tem direitos, digamos assim, ou muitos trabalhadores pensam que só tem direito. Porém, a legislação também estabelece os deveres a serem cumpridos. Quais, na verdade, são os principais deveres, ou quais são esses deveres dos trabalhadores? Como eu disse anteriormente, são direitos e obrigações recíprocos. O patrão paga a remuneração e quer, em troca, a prestação do serviço, né? Então, à medida em que a lei estabelece que o patrão deve pagar a remuneração, recolher fundo de garantia, pagar férias, 13º, o trabalhador também tem obrigações. Ele tem a obrigação de prestar o seu trabalho de uma forma satisfatória, cumprir os horários pré-determinados, pré-estabelecidos, né? Tanto de início, de final da jornada, de intervalos para as refeições. Tem a obrigação de se adequar às normas internas da empresa, né? Cada empresa tem seu dia a dia, suas normas internas, sua rotina de trabalho. Tem a obrigação de tratar os seus colegas de trabalho com respeito, sociavelmente, né? E também obedecer às determinações do seu superior, do seu patrão. Então, não são só direitos, ele também tem obrigações a cumprir. Exatamente. Né? Doutor Alexandre, agora esclarecendo melhor, um ponto a ponto, digamos assim, mais direto, né, digamos. Quais são as anotações que devem constar, devem ser feitas pelo empregador na carteira de trabalho? A carteira de trabalho, como eu já disse anteriormente, é o documento onde se registra toda a vida profissional do trabalhador. Ela, ao ser emitida, né, ela registra
o nome, a filiação, todas aquelas informações pessoais do trabalhador. E no seu interior existem espaços previamente reservados para a anotação dos contratos de trabalho do empregado, onde devem constar o nome da empresa, o endereço, o CNPJ da empresa ou o CPF do empregador, se for uma pessoa jurídica, física. O salário do trabalhador. A remuneração especificada, a data de admissão, a data de saída. Existe também espaço para anotação das férias, existe espaço para anotação dos reajustes salariais do trabalhador, né? Outras anotações relativas a recolhimento de FGTS e anotações gerais que digam respeito ao trabalhador. É importante registrar que é totalmente vedada, é proibido terminantemente a anotação na carteira do trabalho de qualquer informação desabonadora em relação ao trabalhador, aquele trabalhador específico. Então, não é permitido que o empregador faça esse tipo de anotação na carteira. O senhor falou em remuneração, e com relação à remuneração, é permitida a redução de salário, ou seja, a questão da irredutibilidade de salário, como é que fica? Não, ao trabalhador, constitucionalmente, é garantida a irredutibilidade. Ou seja, o trabalhador ele não pode sofrer redução do seu salário, redução da sua remuneração. Isso é terminantemente vedado, né? Doutor Alexandre, o 13º salário, quando ele é devido ao trabalhador? O 13º salário, ele é devido como vamos dizer assim, uma remuneração extra ao final de cada ano, né? À medida que o trabalhador ele vai prestando seu serviço durante os meses do ano, a cada mês ele adquire o direito de 1/12 relativo à remuneração do 13º. E ao final do ano, o empregador é obrigado a pagar uma remuneração a mais, né, como forma de cumprir essa obrigação. Logicamente que é facultado ao empregador até adiantar parte desse 13º durante o ano trabalhado, mas a obrigação é de, ao final do ano, o trabalhador receber essa remuneração extra. Muito bem. O fundo de garantia também é um benefício, né? Ou seja, é uma obrigação do empregador depositar esse fundo de garantia. O que diz a legislação? Todo trabalhador tem direito a fundo de garantia? Todo trabalhador com contrato de trabalho, né, formalizado tem direito ao FGTS. O FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é um instituto que veio para substituir a antiga estabilidade no emprego. Antes, o trabalhador tinha uma estabilidade adquirida depois de 10 anos de empresa. Essa estabilidade ela foi suprimida e foi criado o FGTS. Esse fundo de garantia ele serve como se fosse uma poupança, né, que o trabalhador possui. Tem um objetivo social, né? Para que ao final do contrato, quando esse contrato ele termina por iniciativa do patrão, ele tenha direito de sacar esse valor que fica depositado na Caixa Econômica. Esse fundo de garantia é uma obrigação a mais que o empregador possui. Além da remuneração que ele paga ao trabalhador, mensalmente ele se obriga a pagar 8% calculado sobre essa remuneração e esse valor ele é depositado em uma conta específica perante a Caixa Econômica Federal. E esse numerário fica depositado lá e o trabalhador... Em nome do trabalhador. Em nome do trabalhador e só pode ser usado nos casos específicos em que a lei estabelece. Muito bem. Com relação às férias, doutor Alexandre, quando é que o trabalhador tem direito a esse benefício? E elas podem ser proporcionais, ou seja, o trabalhador pode também converter isso em abono salarial, em 1/3 de abono? Em relação às férias, a cada 12 meses de trabalho, o empregado ele tem direito ao gozo de 30 dias de férias. Essa concessão das férias ela deve ocorrer nos 12 meses subsequentes, ou seja, nos 12 primeiros meses ele trabalha adquirindo o direito às férias e nos 12 meses seguintes o empregador tem por obrigação de conceder o afastamento pelo período de 30 dias. Né? Além desse gozo do benefício de 30 dias de descanso, existe também a obrigação do empregador pagar mais 1/3 da remuneração por ocasião do gozo das férias. Né?
E também esse empregado ele pode converter parte dessas férias em pecúnia, né? Mas a regra geral é que as férias existem para serem gozadas, porque o que está se protegendo aí é a saúde do trabalhador. A cada período de 12 meses eles têm o direito de gozar desse descanso, não só para recuperar a sua força de trabalho, como também para proporcionar uma convivência social e familiar com os seus entes queridos. Muito bem, nós vamos precisar fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com Justiça e Trabalho.